Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas escrituras do Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Eu quero ler com você os versículos 23 e 24. Está escrito assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, esse é o contexto em que Jesus se encontra com aquela mulher samaritana e aquela mulher pergunta para Jesus: olha, os judeus dizem que tem que adorar naquele monte, mas o nosso povo diz que é nesse monte. O Senhor fala que nós temos que adorar aonde? E aí Jesus vem e responde para ela. E aí diz essas verdades que nós acabamos de ler. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas algumas pessoas se perguntam, né? O que seria adorar a Deus em espírito e em verdade? Nós vimos ontem, no devocional de ontem, que é necessário nascer de novo. Jesus, falando com Nicodemos, ele disse: para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E no versículo 7, ali do capítulo 3, fala que versículo 6, fala assim, que aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus torna-se uma pessoa espiritual, Guarda isso daí no seu coração. Quando Jesus vem e diz que é necessário adorar a Deus em espírito e em verdade, muitas vezes nós ficamos pensando, né? Mas como assim? Amados, todo aquele que já nasceu de novo já está em espírito. Por quê? Porque já se tornou uma pessoa espiritual. E aí Jesus diz que é em espírito e em verdade. Mas quem é a verdade? A verdade é Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Quando nós nascemos de novo, nós fomos inseridos em Cristo Jesus. Ou seja, nos tornamos espírito, porque nascemos de novo. Todo aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. E se estamos em Cristo Jesus, estamos na verdade, porque Ele é a verdade. Por isso que Jesus disse que está chegando a hora, e já chegou, porque Jesus estava concluindo a sua obra de redenção para que fosse possível que as pessoas se tornassem pessoas espirituais, ou seja, nascessem de novo, e estivessem inseridas na verdade, ou seja, fossem inseridas em Cristo. Então, a verdadeira adoração é por meio de Cristo Jesus. É isso que Jesus está explicando aqui. Eu e você que nascemos de novo e que estamos em Cristo, adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, pois nos tornamos pessoas espirituais e fomos colocados na verdade, que é Cristo Jesus. Amados, nós já estamos no Senhor, nós já fazemos parte do Senhor, somos membros do corpo de Cristo. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Ou seja, nós já estamos na verdade. Se nós entendermos isso, nós compreenderemos que a nossa vida já é uma vida de adoração a Deus. Porque hoje somos pessoas espirituais, ou seja, adoramos o Senhor em espírito, e estamos em Cristo, que é a verdade, adoramos em verdade. Amados, às vezes nós achamos que adorar é apenas um momento
momento em que tiramos ali para orar, louvar a Deus. Ai, como que eu faço para adorar a Deus em espírito e em verdade? O Senhor Jesus Cristo já conquistou isso para nós. O Senhor já fez uma obra completa que tornou possível que hoje eu e você, que cremos em Cristo Jesus, adoremos a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque a obra de Cristo nos tornou espírito, a obra de Cristo nos uniu à verdade, que é Ele mesmo. Não fique tentando achar algo misterioso. Não é misterioso, amados. Foi revelado em Cristo Jesus. Nossa vida já é uma vida de adoração a Deus em espírito e em verdade. Creia nisso e viva assim. Creia que por causa de Cristo Jesus você se tornou essa pessoa espiritual, você nasceu de novo, e por causa de Cristo Jesus você já está na verdade, porque você está em Cristo. Isso torna a nossa vida leve e aí nós podemos compreender que todos os detalhes do nosso dia a dia glorificam a Deus por meio de Cristo Jesus. Ah, Catiane, quando nós erramos, nós reconhecemos o nosso erro, nos rendemos ao Senhor. Senhor, eu errei aqui, eu pequei aqui, eu agi de uma forma errada, não deveria ter agido assim. Recebo o seu perdão e recebo a correção do Senhor para mim, me mostra como eu devo agir, como eu devo me portar nessa circunstância aqui, porque eu quero que em tudo minha vida glorifique ao Senhor, porque o Senhor mesmo já conquistou para mim uma vida de adoração em espírito e em verdade. A nossa adoração é por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós achamos que adoramos a Deus com as nossas próprias forças. Não, amados. A nossa adoração é por meio de Cristo. É impossível nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade se não for por meio de Cristo Jesus. Porque é por meio dele que nos tornamos espírito e é por meio dele, que é a verdade, que nós podemos adorar em espírito e em verdade. Eu sempre falo, Cristo é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. Cristo é o meio pelo qual nós devemos viver. Precisamos entender isso, a nossa vida é vivida por meio de Cristo. Por isso nós depositamos a nossa completa confiança na obra redentora que Cristo Jesus realizou. E por meio dele nós já adoramos a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua verdade, muito obrigada pela obra completa que Jesus Cristo realizou, nos dando uma nova vida, nos tornando pessoas espirituais. Obrigada porque Jesus Cristo é a verdade e o Senhor mesmo nos uniu a essa verdade. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque a verdadeira adoração não depende de nós, mas depende do Senhor, depende da obra de Cristo Jesus, e porque confiamos no Senhor, adoramos a Ti em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós somos completamente dependentes do Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos para que eles compreendam isso. A nossa vida não é uma vida independente de Ti, Senhor. Pelo contrário, é uma vida de completa dependência no Senhor. Não tem como adorarmos ao Senhor por nós mesmos, Senhor. Nós adoramos em espírito e em verdade porque o Senhor conquistou isso para nós, porque o Senhor nos tornou pessoas espirituais e o Senhor nos uniu a Ti, que é a verdade. Pai, eu oro para que os meus irmãos compreendam isso, para que eles entendam a vida de completa rendição e dependência na suficiência de Cristo Jesus. É por meio de Cristo e por causa de Cristo que nós glorificamos ao Senhor. Somos justos por causa de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, a nossa justiça. Aquilo que nos torna aceitáveis diante de Ti vem de Cristo, é por meio de Cristo. Que os meus irmãos compreendam isso. Ah, Pai, quando eles levantarem a voz em oração, em louvor, quando eles fizerem as coisas do seu dia a dia, que eles tenham em mente que a vida deles glorifica ao Senhor, que eles estão adorando ao Senhor em espírito e em verdade, por causa da sua obra, porque o Senhor mesmo colocou eles em Ti, uniu eles a Ti, que eles compreendam que a verdadeira adoração é por meio de Cristo Jesus.
Afinal, Cristo é o caminho, o vivo caminho que foi aberto para que nós possamos estar sempre na tua presença, Senhor. Ah, Pai, que os meus irmãos possam compreender essa verdade em nome de Jesus e viver essa verdade. Somos completamente dependentes de Cristo Jesus. Cristo é a nossa vida. Adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, por meio de Cristo e por causa de Cristo Jesus. Que cada um dos meus irmãos compreenda isso em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.